Olá, turma, tudo bem? Espero que estejam todos bem por aí. Então, vamos falar um pouco do. Vamos abrir um parênteses aí no nosso cronograma e comentar um pouquinho do RT-PCR para a Covid-19, para o SARS-CoV-2, tá? Então, tentar dar uma ideia para vocês de como que está sendo preconizado o uso do RT-PCR para o diagnóstico de Covid-19 e quais são as etapas requeridas para esse processo, tá? Então, inicialmente, eu vou comentar um pouco sobre o RT-PCR, sobre a técnica, como que é feita a detecção via RT-PCR de uma forma geral, e depois, a segunda parte da aula, comentar especificamente a aplicação dessa RT-PCR para o Covid-19, tá? Porque tem alguns detalhes que são preconizados aí em todo esse processo. Bem, então, como vocês sabem, o RT-PCR, ele vai ter duas etapas, propriamente dita. Então, nós vamos ter a etapa do PCR, tá? E nós vamos ter a etapa. Deixa eu ligar o meu pointer aqui, desculpa. Nós vamos ter a etapa do PCR, que é nada mais do que a reação em cadeia de polimerase, que vocês já sabem. Então, o PCR tradicional, a partir de uma cadeia molde, de uma fita molde, vai ser amplificado em vários ciclos e isso vai chegar numa quantidade de várias fitas que podem ser detectadas, tá? Então, amplificar a partir de uma fita molde vai chegar a milhões de fitas que podem ser detectadas via, por exemplo, um gel de agarose, tá? Então, esse seria o PCR tradicional. No PCR, já o Real-Time PCR ou o PCR em tempo real, que vai fazer parte do RT-PCR, ele tem uma etapa que permite com que a cada ciclo de amplificação seja quantificado a quantidade de fitas que estão sendo geradas, tá? Vai sendo quantificado a intensidade com que essa quantidade de fita é formada a nível de avaliar se esse material inicial, esse material molde, ele está numa quantidade muito disponível, uma quantidade mais abrangente ou mais escasso. Então, é possível definir, a partir de cada ciclo, uma leitura da curva de amplificação desse PCR, tá? Então, esse PCR de hoje, que é mais utilizado, que foi um PCR tradicional melhorado, vamos dizer assim, ele é o PCR quantitativo, tá? Então, vocês podem achar como PCR quantitativo, como qPCR, ou mesmo falar como PCR em tempo real, tá? Mas como que é feito essa detecção, né, dessas fitas? A primeira forma que foi utilizada, o primeiro método é a utilização de Cyber, tá? Esse CyberGreen. São moléculas que têm a capacidade de se anelar a fita dupla de DNA, tá? E essa molécula ela é fluorescente, tá? Então, no momento que ela fica anelada à fita dupla de DNA, a fluorescência dessas moléculas são detectadas, a fluorescência dessa molécula é detectada por um aparelho e assim, se temos mais fitas de DNA, maior a quantidade de cyber associado com essas fitas, maior vai ser a intensidade de fluorescência, tá? Então, aqui um exemplo. Então, uma fita dupla de DNA, ela tem essa molécula cyber tem mais afinidade por uma molécula dupla, tá? Por uma fita dupla, desculpa, de DNA. Enquanto que uma fita simples, o cyber ele se associa fracamente, de uma forma bem fraca, tá? Então, na etapa de PCR, como que isso auxilia na detecção? Então, no momento que as fitas são dissociadas, nós vamos ter duas fitas moldes, que vão servir a partir de oligonucleotídeos, que vão permitir essa iniciação da amplificação. Nós vamos ter amplificação de cada uma dessas fitas, que está sendo representado aqui. Uma vez que essas fitas estão sendo amplificadas,
serão gerados as fitas duplas. Uma vez que nós temos as fitas duplas, esse Cyber ele vai associar com essa fita dupla e a marcação, a intensidade de fluorescência vai ser detectada no equipamento, tá? Então, isso vai chegar a nível exponencial. Então, a cada ciclo do PCR, nós vamos ter uma denaturação, uma desnaturação da fita, o anelamento para ocorrer a amplificação e depois a detecção. Essa reação completa ela vai ter uma intensidade de fluorescência que o equipamento vai detectar, e quanto mais fitas duplas, mais quantidade de Cyber associado com essas fitas, maior a intensidade de fluorescência, tá? Então, se na etapa de PCR, a cada ciclo que vai sendo feito, nós vamos ter mais fitas duplas, consequentemente, mais Cyber associado, maior intensidade de fluorescência. Então, isso permite que a cada ciclo seja quantificado o quanto de amplificação está sendo gerado, como está sendo gerada essa curva de amplificação a cada ciclo, por isso que é o PCR em tempo real. A cada ciclo, o equipamento detecta a intensidade de fluorescência através do Cyber, tá? Então, aqui é só um esquema mostrando que num termociclador, que é o equipamento que vai permitir com que seja feita essa leitura, ele vai permitir com que ocorra a reação de PCR e também permitir com que a fluorescência seja captada. E essa é a curva de amplificação que é gerada, essa curva de PCR, tá? Então, nós podemos ver aqui a intensidade desse eixo Y, a intensidade de fluorescência, aqui o número de ciclos que vão ser gerados no PCR. Normalmente são 40 ciclos. A cada ciclo, a quantidade de fitas duplas vão sendo dobradas e até atingir níveis exponenciais, né? Então, nesse primeiro início, nessa parte mais basal, são poucas fitas que estão sendo geradas ainda, a quantidade ainda não é detectada no equipamento. Então, no momento que chega na etapa exponencial, então nós vamos ter uma quantidade maior de fitas duplas geradas, consequentemente mais Cyber associado a essas fitas, então uma intensidade de fluorescência maior. E isso, como é exponencial, vai ter essa curva que vai subir de forma bem rápida até atingir o seu platô. Ou seja, aqui é onde que tem o esgotamento de reagente, de toda a amplificação, tá? Ela vai ter um limite de atividade no período desses 40 ciclos, tá? Então, essa curva de amplificação, ela vai ser útil para determinar o quanto de moléculas, quanto de material inicialmente na via de material inicial, que ele foi sendo amplificado e isso vai sendo detectado pelo equipamento. Ou seja, se nós temos mais material inicialmente, essa curva ela tende a subir de uma forma mais rápida e de uma forma mais precoce, tá? Se a quantidade de material aqui ele é menor, a amplificação, o acúmulo de fitas geradas, ele vai demorar. Então, essa parte basal, ela pode se estender um pouco mais e a curva exponencial iniciar depois, tá? Então, a curva aqui exponencial, ela vai indicar, ela vai servir para quantificar o quanto de material, o quanto de fitas moldes, o quanto de material há na amostra analisada. Então, se essa curva exponencial ela iniciar de uma forma mais precoce, aqui mais no início, significa que temos mais material, que ele já atingiu uma quantidade um acúmulo de fitas duplas geradas mais rapidamente. Se a quantidade de material inicial ela é menor, o acúmulo de fitas, a geração de fitas duplas pelo PCR, ele vai levar mais tempo e isso vai estender essa parte basal até conseguir atingir a curva exponencial, tá? Então, essa é a parte do real time do PCR em tempo real, tá? A formação dessa curva. A outra parte, então, além de analisar o PCR em tempo real, no RT nós temos o RT.
o RT-PCR, nós vamos ter essa parte do RT. O que é esse RT? Seria a transcrição reversa, tá? Como no PCR nós estávamos falando somente de uma molécula de DNA, imagina que se queremos quantificar a quantidade ou mesmo identificar somente uma amostra, mas a origem dessa amostra vai ser um RNA e não um DNA, tá? Para realizar o PCR, nós temos que ter molécula de RNA, nós temos que ter a fita de DNA, desculpa. Então, para realizar o PCR, nós precisamos de uma fita de DNA. Se nós vamos partir de uma fita de RNA, nós temos que gerar uma fita de DNA, tá? Então, essa etapa de gerar uma fita de DNA a partir de uma fita de RNA é o que nós chamamos de transcrição reversa. Então, nessa etapa do RT-PCR, previamente à reação do PCR, propriamente dita, nós temos uma reação de RT, tá? Que é a transcrição reversa, onde uma enzima, que é uma transcriptase reversa, ela tem a capacidade, a partir de uma fita molde de RNA, juntamente com primers, com óligos, tá? Que vai facilitar com que essa enzima associe a essa hibridização aqui, e também com os adenosina, citosina, os DNTPs, tá? Para fazer a associação das bases nitrogenadas aqui, tá? Então, essa conversão do RNA em cDNA vai ser a transcrição reversa. E no momento que ocorre essa transcrição reversa, é gerada uma fita molde, tá? Então, o DNA gerado aqui, ele vai ser uma fita molde, ele não vai ser uma dupla fita, vai ser uma fita simples. Então, nós chamamos de cDNA, tá? Aqui outros dois esquemas mostrando a mesma coisa, tá? Então, como que é gerada essa fita de cDNA? É colocado o RNA, juntamente com uma enzima, que é a transcriptase reversa, que vai fazer a transcrição reversa, juntamente com os DNTPs, que é adenosina, citosina, guanina, timina, tá? E juntamente com óligos e primers, que são primers randômicos. O que isso ajuda? É justamente para a enzima, ela precisa de ter uma hibridização inicial aqui para que ela associe e faça a extensão da fita, tá? Então, são colocados primers randômicos que conseguem associar com diversas partes de um RNA para permitir, e juntamente com DNTPs, para permitir com que essa enzima associe com essa região e faça a extensão da fita, tá? Então, no momento que tem essa extensão, a partir do RNA, nós temos a formação do cDNA. Então, essa etapa do RT-PCR, que nós chamamos de RT, é para gerar a molécula de cDNA, que é uma fita simples de DNA, tá? E agora chegando um pouco mais na etapa, focando um pouco mais na aplicação para a detecção do SARS-CoV-2. Nós vamos ter algumas etapas, além dessas que nós falamos, né? Mas nós vamos ter alguns detalhes específicos para essa detecção. Então, nós vamos ter a extração do RNA viral, nós vamos ver como que é feito. A partir do RNA viral, nós vamos formar o cDNA, que é a partir da transcrição reversa. Então, nós vamos ter essa molécula aqui de DNA, que seria o cDNA, tá? E agora nós temos que, a partir desse cDNA, dessa partícula viral do SARS-CoV-2, nós vamos ter que buscar algo nesse cDNA que veio do vírus para dizer que realmente esse cDNA é do vírus, tá? Como que nós podemos fazer buscar, tentar pescar esse cDNA em toda a amostra, que tem a amostra do paciente, do vírus, pescar somente esse cDNA e amplificar somente esse cDNA que é de origem viral, tá? Aí entra o papel dos óligos. Vocês podem falar também primers, tá? Esses óligos, eles vão ser desenhados a partir de um alvo específico, tá? No caso do COVID-19, esse aqui é a partícula viral, tá?
No caso do Covid-19, o que está do SARS-CoV-2, que o Covid é a doença, né? A partir do SARS-CoV-2, é focado nessa proteína que fica aqui no capsídeo viral, tá? Essa proteína é de extrema importância para ela, é uma proteína do núcleo capsídeo. Ou vocês podem encontrar também como proteína N, em alguns lugares eles estão abreviando como proteína N, tá? Então, essa proteína que faz parte do capsídeo, ela está totalmente associada com o RNA do vírus. Ela é muito importante para dar estabilidade para o RNA viral e permitir com que esse RNA, depois da infecção, ele tenha o papel funcional dele, tá? Então, essa proteína N aqui do núcleo capsídeo, ela é um alvo muito bom para ser detectado nesse cDNA. Então, o vírus ele vai ter um RNA que vai ser capaz, depois de ser transcrito e formar essa proteína do núcleo capsídeo, tá? E isso de forma muito abundante. Então, o vírus ele vai ter muito RNA que vai permitir com que faça o quê? É uma parte essencial que ele precisa de produzir para formar o capsídeo dele. Senão ele não vai sobreviver. Não vai formar novas partículas virais. Então, foi definido que, a partir do cDNA da molécula, a partir do cDNA do RNA viral, vai ser buscado amplificar a região do cDNA que é responsável por produzir depois essa proteína do núcleo capsídeo, tá? Como nós temos o cDNA viral, o que é feito? É construído óligos para simplesmente anelar com a região do cDNA que vai ser responsável por produzir esse núcleo capsídeo, tá? Essa proteína do núcleo capsídeo, tá? Então, esses óligos são desenhados para anelar no cDNA próximo da região que vai produzir que vai traduzir depois essa proteína, tá? Então, esse cDNA aqui, ele vai servir de molde para a gente avaliar se há o RNA viral, já que esse RNA viral, fazendo uma pesquisa dessa proteína nesse RNA, tá, ele vai permitir dizer se o indivíduo ele é positivo ou negativo para essa partícula viral, tá? Então, é desenhado óligos justamente nessa molécula de cDNA que corresponde à parte do RNA viral que vai ser responsável por depois traduzir essa proteína do núcleo capsídeo, tá? Uma vez que temos os óligos delimitados, a reação que é realizada vai ser uma reação de real-time, que é o que a gente viu anteriormente, tá? Então, essa reação de real-time, ou PCR quantitativo, permite que nós detectemos, a partir de vários ciclos de amplificação a partir dessa fita de cDNA, permite com que detectemos a presença ou não desse cDNA oriundo desse RNA viral, tá? Então, nós vamos ter a curva aqui de amplificação. Se ocorrer essa curva de amplificação, é porque há a presença do RNA viral, consequentemente, há a presença da partícula viral, tá? Se não ocorrer essa curva de amplificação na amostra do paciente, indica que ele está livre da partícula viral, tá? E assim que é feita a detecção, pela presença dessa curva de amplificação ou ausência dessa curva, tá? E isso tudo é feito de uma forma, um PCR quantitativo, PCR em tempo real. E para delinear justamente os óligos frente a essa proteína do núcleo capsídeo, tá? O CDC americano, o que eles já estipularam quais são os óligos, estão aqui, tá? Então, são 3 pares de óligos, tá? E esses 3 pares de óligos, o que significa? São 3 regiões diferentes, tá? Então, eles estão focando em 3 regiões diferentes do cDNA, que é oriundo do RNA viral, tá?
para ampliar, para melhorar a detecção e a especificidade de tudo isso, tá? Então, foram 3 regiões diferentes do cDNA que vai ser gerado a partir do RNA viral, tá? Então, eles focaram em 3 regiões desse RNA do vírus, que são responsáveis por produzir essa proteína do núcleo capsídeo. Então, tem N1, N2, N3. E aqui os seus respectivos óligos para fazer aquele anelamento e permitir com que a partir desse anelamento nós façamos o PCR quantitativo. Tá? E aí tem um detalhe aqui que vocês estão vendo, que são as probes. Tá? Então, para cada um desses pares de óligos, ou seja, o par de óligo, um que vai ser forward e o outro reverse, para ter amplificação dos dois lados, nos dois sentidos, nós temos também a participação das probes para cada um desses primers. O que é isso? Tá? Essa probe é uma forma bem recente para utilizar para fazer o PCR quantitativo. Tá? Nós vimos nos primeiros slides a questão do cyber. Então, conforme ocorre a amplificação, conforme ocorre a extensão da fita, né, da simples fita formando dupla fita, o cyber vai sendo associado e vai tendo maior fluorescência. Tá? A probe ela permite uma especificidade muito maior. Por quê? É utilizado os óligos, então aqui nós temos, vamos imaginar que seja esse óligo N1, tá, do F e do R, e a probe associada a eles. Então aqui vamos ter o óligo do forward e do reverse, tá, e aqui a probe. Essa probe, ela é um oligonucleotídeo que vai também associar com essa região, tá? Ela vai ter sequências específicas que vão parear com essa região do cDNA. Só que ela tem 2 moléculas aqui. Uma, ela tem capacidade de ficar fluorescente. E essa daqui, o papel dela é impedir a fluorescência dessa molécula dessa forma que elas estão associadas aqui, tá? Então, no momento que inicia a amplificação dessa fita de cDNA, que a gente está vendo aqui, a DNA polimerase, na hora que chegar nessa região que tem a probe, ela vai fazer a quebra dessa probe, tá? E aí aquela molécula que ficava fazendo quench, que se chama quench, que ficava fazendo impedindo essa fluorescência aqui, no momento que tem a quebra dessa probe pela amplificação aqui da enzima polimerase, essa molécula vai se tornar fluorescente, tá? No momento que ela se torna fluorescente, o PCR em tempo real, o equipamento consegue detectar essa fluorescência. Então ele sabe que houve o quê? Uma amplificação aqui, tá? E por que que isso é mais específico? Porque se não tiver associação desses 3 óligos nucleotídeos, esses 2 óligos mais essa probe, que também tem uma região de óligo, ela, se não houver associação deles e amplificação dessa forma que libere a fluorescência, não é considerado uma amplificação específica, tá? Então, são 3 alvos específicos que vão permitir com que a detecção da fluorescência a partir da extensão dessas cadeias após o anelamento desses 3 óligos, desses 2 óligos, essa probe, permitindo com que tenha a detecção da amplificação. Isso torna mais específico a reação de PCR em tempo real, tá? Então, se a gente imaginar isso em vários ciclos, repetindo aproximadamente 40 ciclos, nós vamos ver que a partir de um molde de cDNA, isso vão se tornar a partir de duas moléculas de cDNA que podem ser separadas, né? 2 moléculas de cDNA, isso pode ir amplificando o sinal. Então, a cada amplificação de uma molécula de cDNA, de uma fita de cDNA, isso vão se tornar 2 fitas e sempre tendo a amplificação do sinal. Então, quanto mais moléculas sendo amplificadas, vai permitir que mais óligos e mais probe associem com as outras fitas e isso vai amplificando o número de moléculas de DNA, que vai ser o PCR em tempo real. E aqui é a mesma ideia, né? Então, se ocorre essa curva de amplificação, ela vai demonstrar que está tendo um aumento contínuo e exponencial em um determinado momento
da intensidade de fluorescência para aquele alvo específico, tá? Então, isso indica uma curva de detecção da partícula viral. Se essa curva não estiver presente, é porque não houve moléculas de cDNA que fossem específicas para esses dois órgãos que foram desenhados e para a probe, tá? E sem a ausência dessa curva exponencial, essa curva de amplificação, o indivíduo ele não é diagnosticado como para a COVID-19, tá? E o plano da CDC foi, e de outros locais também que realizam diagnóstico, é utilizar 3 pares de oligonucleotídeos para você pegar regiões diferentes do RNA, né, do cDNA, oriundo do RNA, 3 regiões diferentes nesse cDNA que estão associados com a proteína do nucleocapsídeo. Então, além de aumentar a especificidade utilizando a probe, que aí facilita a detecção mais específica, é utilizado também diferentes locais. Então, se não houver essa curva de amplificação para as 3 situações, ou seja, essa curva de amplificação, ela tem que estar presente para esse conjunto de óligo, para esse e para esse. Se não ocorrer amplificação nos 3 conjuntos de óligos, o indivíduo não chega ao diagnóstico de COVID. Tá? Então, tem que ter amplificação desses 3 conjuntos de óligos para regiões diferentes, de forma associada com as suas probes, para fechar o diagnóstico de COVID. Tá? Então, esse sistema de óligo e probe, ele garante uma maior especificidade e é o que está sendo preconizado hoje pela CDC para ser aplicado no PCR quantitativo, no real-time PCR. E agora, uma outra parte algumas curiosidades a nível do RT-PCR para a questão do SARS-CoV-2, tá? Então, alguns detalhes de como que é a extração, de como que é feita a conversão do cDNA e como que é feita a detecção, tá? Porque o que eu disse até agora, muitas coisas eu falei de forma específica para o SARS-CoV-2, mas muito do que eu falei, ele é também utilizado, assim, para diferentes aplicações, tá? O que eu vou dizer agora é algo que está sendo adotado para diagnóstico do SARS-CoV-2, ou seja, os locais que forem credenciados para fazer o diagnóstico de SARS-CoV-2 para, por RT-PCR, eles precisam de usar essas metodologias, tá? Então, a primeira delas é o quê? A forma de obtenção da amostra. A amostra ela deve ser obtida a partir de suave, tanto aqui das 2 narinas, tá? Narina direita e esquerda, que vai chegar até próximo aqui da nasofaringe, e o outro suave ele tem que ser coletado na orofaringe, aqui na orofaringe, e evitar ao máximo contato com a língua para não ter contaminação, tá? Então, uma vez que tem esses 3 suaves, eles são colocados num tubo parecido com esse, num tubo Falcon, e dentro desse tubo vai ter soro fisiológico estéreo, tá? Então, esse soro fisiológico aqui vai manter esses suaves umedecidos e, ao mesmo tempo, as possíveis partículas virais elas vão ficar nesse soro fisiológico, tá? E aí, nesse formato do suave aqui no soro, ele pode ser condicionado em geladeira a 4 graus, né? Pelo menos até 4 graus. E isso pode ser condicionado de 48, no máximo 72 horas, tá? Para ser utilizado para detecção por RT-PCR. Bem, no caso aqui do SARS-CoV-2, quais que são as etapas, tá? Que é praticamente as mesmas que nós vimos. Então, extrair o RNA viral, converter esse RNA viral para cDNA e, a partir daqueles óligos e probes que nós conversamos, tá? Que dá maior especificidade na detecção, realizar o PCR quantitativo ou PCR em tempo real, tá? Então, como que hoje, no laboratório para diagnóstico, eles fazem a extração do RNA viral, tá?
utiliza-se kits, tá? Então, a partir daquela amostra com soro fisiológico, pega-se uma fração daquela solução de soro fisiológico onde o suave está embebido, e uma fração dessa pode ser colocada em reagentes que fazem uma separação já do RNA, tá? E tem alguns tampões de empresas, como a Thermo, tem diversas empresas que estão fornecendo kits para fazer a extração desse RNA. E nesses kits tem soluções de lyse, tá? O que são essas soluções? São soluções que elas fazem a liberação do RNA das células, né? E mantém uma integridade muito boa desse RNA. Então, são condições muito perfeitas para fazer a lise das células e manter esse RNA de uma forma íntegra, tá? Então, a partir do uso desses reagentes, que tem alguns reagentes no mercado, obtém-se uma solução muito enriquecida de RNA. E essa solução enriquecida de RNA, lembra que vai ser RNA tanto do ser humano quanto da partícula viral, tá? E aí essa solução enriquecida de RNA, ela é primeiro tratada com etanol para que isso seja peletado, tá? O etanol tem capacidade em uma determinada porcentagem e numa determinada qualidade, ele tem a capacidade de fazer a precipitação desse RNA. E aí, num tubo Eppendorf, é colocado essa amostra enriquecida de RNA após essa precipitação. E aí, esse RNA ele vai se associar a uma resina que tem nessa coluna, tá? Aqui vai ter uma coluninha coloca essa solução do RNA. Esse RNA vai ficar aderido aqui nessa coluna, tá? E através de centrifugações é feita a lavagem dessa coluna para remover qualquer material que não seja o RNA. Que aqui essa coluna ela vai ser específica para segurar somente esses ácidos nucleicos aqui, tá? E uma vez que fez a lavagem, aí adiciona-se uma solução que tem a capacidade de soltar esse RNA dessa resina, dessa coluna, tá? E aí, uma vez que eluiu esse RNA, o RNA está pronto para ser utilizado, tá? Então, chegamos até essa etapa do RNA pronto para ser utilizado, tá? E depois vem a etapa o quê? De conversão e detecção, ou seja, fazer a molécula de cDNA e depois, a partir dessa molécula de cDNA, utilizar aqueles óligos e probes que são específicos para aquela região que vai estar associada com a proteína do núcleo capsídeo, tá? Da partícula do SARS-CoV-2, ok? Então, e depois a quantificação por PCR real-time. Bem, então aqui nós temos, essa etapa não eu só estou colocando essa figura para vocês lembrarem como que é a conversão, tá? E a quantificação. Mas quando eu falo two-step na etapa de RT-PCR, esse two-step está associado aqui. Primeiro, fazer o cDNA, como nós vimos. Coloca o RNA, coloca a enzima que vai fazer a transcrição reversa, fornece os DNTPs, os óligos, para que forme somente o cDNA, ou seja, converter o mensageiro, o RNA mensageiro, em uma fita simples de DNA, tá? Qual que é o outro step? Tá? Esse é um step, o outro step é utilizar esse cDNA juntamente com os óligos e as probes específicas para aquela proteína N que nós conversamos, e a partir dessa reação de extensão vai ser realizado o PCR quantitativo, ou o PCR em tempo real. Então, esse RT-PCR, ou seja, da conversão até a detecção por 2 passos, tá? O que é utilizado para fazer o diagnóstico do Covid-19, ele não pode se fazer por dois passos, tá? Mas por questão de ganhar tempo, de tornar a situação mais específica ainda, e além de tudo, ganhar tempo no processo de diagnóstico, que você elimina várias etapas, tudo que nós conversamos no slide anterior para gerar o cDNA e a partir do cDNA começar a quantificar
a região específica para aquela proteína do núcleo capsídeo através do PCR em tempo real, tem técnicas hoje que permitem fazer isso tudo em one step, tá? Então, somente uma etapa você já tem todo o processo quantificado. Ou seja, nesse one step, o que se realiza? Utiliza-se o RNA viral, igual nós vimos, e coloca-se no mesmo tubo a transcriptase reversa. Então, com essas duas etapas, juntamente com os tampões adequados e os DNTPs e os primers randômicos, nós vamos ter formação da molécula de cDNA a partir dessas duas etapas aqui. Só que no mesmo tubo também é adicionado o quê? A DNA polimerase e os óligos e as probes, tá? Então, no momento que está sendo gerado o cDNA nesse mesmo tubo, já vamos ter a enzima atuando naquele cDNA que é aqueles óligos e aquelas probes específicas para a detecção da proteína do núcleo capsídeo, da sequência que vai gerar a proteína do núcleo capsídeo, nós já vamos ter tudo ao mesmo tempo. Então, o cDNA do RNA viral é gerado, e a partir desse cDNA, em uma mesma reação, o óligo já vai associar e a probe também já vai associar nesse cDNA. E a DNA polimerase já vai fazer a extensão dessa hibridização, desse anelamento, tá? E uma vez que ela está fazendo a extensão, aquelas probes elas já estão o quê? Emitindo fluorescência, tá? Então, por isso que é one step. Nós não precisamos de ter duas etapas, de gerar o cDNA e depois de quantificar o cDNA específico para aqueles órgãos. Em uma única etapa, nós geramos o cDNA, no momento que o cDNA já está sendo gerado, já ocorre toda a reação com os óligos e com as probes para que detecte, para que faça o PCR em tempo real, para que faça o PCR quantitativo em uma mesma reação, tá? Então, esse é a parte do RT-PCR específica para o SARS-CoV-2 que é preconizado, a etapa de one step, tá? Então, de uma forma mais resumida, nós vamos ter a extração do RNA com o kit comercial, que também é super rápido, coisa de 7, 10 minutos é extraído esse RNA viral, tá? Uma vez que obtém o RNA viral, nós não precisamos de fazer essas duas etapas para gerar o cDNA e quantificar esse cDNA específico do vírus, tá? Que vem de um RNA específico do vírus. É utilizado hoje uma etapa de one step, tá? Onde se mistura todos os reagentes para fazer a conversão e para fazer a detecção de regiões específicas daquela proteína do núcleo capsídeo, tá? Então, esses kits de extração de RNA e esses kits para fazer o RT-PCR de forma de one step, que são utilizados hoje para fazer o diagnóstico de COVID-19, tá? E no momento que tem a detecção, é justamente aquela mesma figura que nós vimos. Conforme nós temos a amplificação do cDNA, que ele está vinculado com aquele RNA viral, que é específico, que está associado com a tradução daquelas proteínas do núcleo capsídeo. Então, esses oligonucleotídeos associou com essas regiões específicas juntamente com a probe, conforme nós temos a amplificação dessas regiões específicas, essa probe ela vai emitindo fluorescência. Então, se teve uma amplificação em quantidade exponencial, significa que o paciente ele tem a presença da partícula viral, tá? Se essa detecção, essa amplificação não ocorre de forma exponencial, ela não atinge esses platôs e ele não ocorre com a amplificação de forma a ser detectada, o indivíduo ele é negativo, tá? Bem, gente, então era isso que eu queria trazer para vocês, uma ideia um pouco mais geral. Depois a gente pode conversar de forma mais específica sobre algumas etapas, tá? E eu espero que vocês tenham gostado um pouco do assunto, que ele é provavelmente ele vai ser muito abordado aí em alguma etapa
após vocês formarem aí, ou mesmo agora durante a graduação, tá? Então, essa etapa do RT-PCR específica para SARS-CoV-2 é algo que vocês têm que compreender, porque vai ser muito explorado daqui para frente, tá? Obrigado pela atenção aí e até mais, gente.